Vamos começar, então, o caso Negreira, como disse Tati Mantovani, vamos explicar e contextualizar para vocês. José Henrique Negreira é um ex-árbitro espanhol, que era vice-presidente da comissão de arbitragem por aqui, e o Barcelona o contratou para fazer serviço de scouting. Ele iria analisar adversários, jogadores e árbitros, sua empresa, de primeira e segunda divisão do futebol espanhol. O segundo time do Barcelona joga a segundona, né? Normalmente está por ali na segunda, nesse momento está na terceira, então analisaria os adversários também da equipe B do Barcelona. Se descobriu o caso por conta de um erro fiscal, as notas não estavam bem explicadas e tal, e foram pagamentos no total de 7 milhões e 300 mil euros que foram feitos a ele. O período investigado é 2011 a 2018, porque antes disso já prescreve, então, para fins legais e de punições e de possíveis prisões, inclusive, 2011 a 2018, 7 milhões e 300 mil euros pagos a esse ex-árbitro e vice-presidente, até 2018, vice-presidente da comissão de arbitragem. Ele deixou a comissão de arbitragem, curiosamente, o Barcelona abriu mão dos seus trabalhos, disse que estava fazendo uma reformulação e cortando gastos, então abriu mão do trabalho do Henrique Negreira. O Barcelona foi denunciado. Inicialmente, a coisa estava indo para um lado fiscal, que poderia ser lavagem de dinheiro, que poderia ser simplesmente tiraram dinheiro da conta do Barcelona e não explicaram essas notas e tal. Mas, Ministério, para vocês entenderem, não é exatamente o Ministério Público, é a Fiscalia, mas para dar para entender. Promotoria, né? Mais ou menos. Como se fosse a promotoria no Brasil, que é a Fiscalia daqui. Enfim, quem acusa, né? O órgão do Estado que acusa está acusando o Barcelona de que esse pagamento foi utilizado em um acordo para comprar árbitros. Não foi apresentado nenhuma prova, nenhum indício na denúncia, mas foi apresentado com essa suspeita de que o Barcelona teria comprado árbitros e esses 7 milhões e 300 mil era para isso. Hoje, isso foi feito na sexta-feira, hoje saiu uma nova informação de que 550 mil euros foram sacados da conta desse árbitro entre 2016 e 2019, que este dinheiro poderia ter sido utilizado exatamente para comprar os árbitros, para fazer algum tipo de manobra financeira, para que o Barcelona tivesse beneficiamento arbitral. O que pode acontecer com o Barcelona? No âmbito esportivo, nada. O Barcelona não pode perder os títulos. Alguém me perguntou no Instagram, o Messi não pode perder as bolas de ouro dele, por exemplo. Que pode acontecer uma punição penal ao Barcelona, dele ser rebaixado para a segunda divisão, não passaria por La Liga, por Federação Espanhola, seria um órgão maior de justiça comum. E se a coisa for muito séria, se entenderem que ainda existe esse esquema dentro do Barcelona, o Barça pode ser dissolvido enquanto entidade. Vocês podem entender, cara, uma empresa não pode continuar fazendo as coisas erradas e continua fazendo as coisas erradas. Essa empresa tem que fechar. Eles poderiam fazer isso com o Barcelona, ele tem que começar lá da segunda divisão catalã, começar a fazer todo o processo de subir. Isso é o menos provável de tudo. Enfim, está sendo investigado. Ainda não se há... O que a promotoria tem que fazer? A promotoria tem que descobrir o famoso follow the money, né? Seguir o dinheiro, seguir o rastro desses 7 milhões e 300 mil, para onde que isso foi, quem é que recebeu, se sacou e pagou em dinheiro, colher depoimento. Os caras, se você presta um depoimento falso, depois descobrem se é preso, então assim, ninguém pode, em teoria, ir na frente de um juiz e mentir, colher depoimento, colher provas e provar que o Barcelona comprou árbitros. O que o Barcelona tem que fazer? Tem que provar que 7 milhões e 300 mil euros foram gastos para fazer serviço de scouting. Então, alguém tem que provar alguma coisa. Por enquanto, o Barcelona é inocente, porque, por enquanto, existe uma investigação e uma denúncia formal. Tati Mantovani, expliquei bem? Faltou alguma coisa? E se fala em pouquíssima outra coisa na Espanha, não só no âmbito esportivo, no país, né, Tati? Exatamente. Não faltou nada, é só ressaltar para as pessoas que estão pedindo uma punição esportiva, em teoria, de acordo com as informações que a gente leu por aqui nas últimas semanas, no âmbito esportivo não se pode fazer nada porque já prescreveu. Porque isso foi até 2018, já passou o tempo, então, em teoria, no âmbito esportivo, isso já prescreveu. Porém, entrou a justiça comum agora. Então, está na justiça como qualquer outra irregularidade de qualquer outra empresa que gastou 7 milhões de euros em contratando um serviço de consultoria e as regras da movimentação desse dinheiro, a Fazenda da Espanha encontrou problemas. Então, em teoria, é o que está acontecendo agora. Porém, o problema disso tudo é que a gente está falando de um clube de futebol ter pagado 7 milhões de euros a o então vice-presidente do comitê
de arbitragem da Espanha, que é quem designa os árbitros para as partidas, que é quem sobe e desce árbitros de categoria da primeira para a segunda divisão. Esse cara, esse senhor, que o Barcelona pagou esse dinheiro, ele tinha muito poder dentro das decisões de arbitragem do futebol espanhol. Esse, para mim, nesse momento, é o principal ponto, e é aí que a justiça, a promotoria entrou, e agora a justiça vai ter que pegar esse caso e começar a investigar para ver se realmente teve essa corrupção empresarial da qual a promotoria acusa o Barcelona. O problema é que a imagem da arbitragem aqui na Espanha, que a imagem já não era das melhores, agora ela está muito contestada. Em todos os jogos desse fim de semana, quase todos, a gente viu protestos das torcidas dentro dos estádios que gritam corrupção na federação. Por quê? Porque esse comitê de arbitragem, do qual o Negreira era vice-presidente até 2018, ele está dentro da Federação Espanhola. Então, há uma grande crítica hoje por parte dos torcedores e dos clubes do Campeonato Espanhol, que em teoria são os que podem vir a ser os mais prejudicados e os que já se posicionaram, que assim que a justiça receber toda a documentação da promotoria, vão se personificar como prejudicados nesse caso, todos os clubes de La Liga, incluindo o Real Madrid, que não entrou num pedido global disso, né, de personificar enquanto prejudicados nesse caso, mas o Real Madrid vai fazer isso de uma forma separada, mas também vai estar nesse processo, assim como o Conselho Superior de Esportes do governo da Espanha. Então, agora, se vai dar andamento nesse caso e todos os prejudicados vão ter o direito de declarar que se sentiram prejudicados. O problema é que a gente está vivendo um momento no qual todas as torcidas de todos os estádios estão fazendo muito protesto, estão reclamando muito da Federação Espanhola. Até agora não se posicionou a Federação Espanhola, que é onde o comitê de arbitragem está dentro. Então, a situação é muito complicada e até que a justiça prove ou não alguma coisa, o clima, na minha sensação, dentro do futebol espanhol, vai ser muito complicado e os árbitros hoje estão no alvo. Qualquer coisa que a arbitragem faça, por mais que esse caso é do passado, se está questionando. Será que tem mais alguém pagando o árbitro? Será que tem... Então, agora a questão da arbitragem é muito delicado. Só um último ponto. A UEFA pode recusar o Barcelona na Champions. A UEFA tem o direito de entender que um clube está envolvido em possíveis irregularidades nesse quesito, né, como compra de árbitros, e pode simplesmente recusar que o Barcelona participe. Quando que a UEFA vai se manifestar sobre isso? Quando terminar a La Liga, quando o Barcelona estiver classificado para a UEFA, quando o Barcelona tiver que se inscrever, né, tem que mandar uns documentos, assinar uns papéis e tal, e aí nesse momento, quando ela receber tudo isso, ela pode negar a participação do Barcelona. Simplesmente se ela entender que existem motivos suficientes. O caso pode não estar julgado, o Barcelona depois pode ser inocentado e ainda assim pode ficar de fora da Liga dos Campeões. Caso a UEFA entenda que esse clube não faz bem ao futebol, porque esse clube deve estar fora da Liga dos Campeões. Aqui em Barcelona, a torcida é de que isso tenha sido lavagem de dinheiro. Porque esses 550 mil que sumiram da conta do árbitro, existe uma das hipóteses, é que ele tenha voltado para a conta dos dirigentes do Barcelona, que tenha saído da conta do Barça e que tenha entrado na conta de José Maria Bartomeu e de Sandro Rosell, passando pelo Negreira. Então aqui o que se torce muito é que tenha sido um caso de lavagem de dinheiro, que não tenha se comprado nenhum árbitro, que os caras sejam presos, até porque a torcida do Barcelona, muito boa parte dela gostaria de ver esses caras presos, e que a coisa acabe por aí. Mas até que se prove isso vai ser um longo caminho, com a reputação do clube na lama, da arbitragem também. Ontem, para vocês terem ideia, em San Mamés, que é um dos estádios mais importantes da Espanha, o Barcelona ganhou um jogo de 1-0 com o gol dos caras anulado aos 43 do segundo tempo por um toque de mão no meio campo. Cara, eu achei que não ia acabar o jogo. Eu falei, esse jogo não vai acabar, não tem a menor chance. O que me surpreendeu muito positivamente, que o árbitro em questão, que era o Gil Manzano, hoje é o principal árbitro espanhol, atendeu a um pedido do VAR, analisou e julgou que era mão do Muniain, e realmente era para anular, mas que assim, que não se tenham deixado intimidar por algo que é muito sério que está sendo investigado, que tenham feito o trabalho ontem que eles tinham que ter feito muito bem, me parece ontem um ponto positivo. Clara e Fred, querem comentar sobre
lambança que a gente tem aqui até agora e que sabe-se lá o que vai acontecer. Fred, antes de você estar, eu tinha dito, pode ser o maior escândalo da história do futebol. Se a gente pega um clube do tamanho do Barcelona, envolvido em anos e anos e anos de compra de árbitros, isso pode ser o maior escândalo da história do futebol em alto nível. Pode ser pior que o da Juventus, então, né? Pode, porque a da Juventus... porque o da Juventus não foi por tanto tempo, né? Assim, o que foi aprovado da Juventus e tal, que eram poucas temporadas e tal, que não tinha sido um sistema endêmico como esse do Barcelona pode ser. Porque no fim das contas, vamos supor que esse clube, eu tô aqui no estádio do Manchester City, né? Vamos supor que o City seja julgado culpado pela Premier League por conta das mais de 100 infrações. Mesmo que assim seja, eu acho que para a opinião pública, comprar arbitragem é pior, né? É mais sujo do que você infringir regras do fair play financeiro, por mais que seja um absurdo também, né? Então, tem esse potencial mesmo, estou de acordo com você. Porque a regra do fair play é uma regra dos escritórios. A regra dos árbitros é uma regra do campo. Essa é a coisa mais suja que se pode ter no futebol. Quer comentar, Clara, sobre um tema tão gostosinho assim? Né, delícia. Não, o que eu acho assim mais surreal na história é que, digamos que não, a gente precisa entender todo o processo do que vai se investigar. Mas como o Barcelona, as pessoas que estavam ali naquele momento, se foi lavagem de dinheiro, se foi o que, digamos, o mais correto, que é o scouting, né? Que você fazer a contratação lá para, enfim, né? Fazer o scout dos árbitros e tal e etc. Por que contratar a pessoa que está ali ele era vice-presidente da comissão de arbitragem, não é isso? Eu falei certo? Por que contratar essa pessoa? Se você precisa desse serviço, beleza. Cara, evita esse processo. Contrata um outro cara. Um dos motivos... Isso aqui fica muito estranho, entendeu? Por que esse cara, se era um scouting? Não é possível que o Barcelona não pensou que só ele, sabe, que não pode ser outra pessoa, só ele poderia fazer isso. Não, o conflito ético e moral é evidente. A questão que era contratar um árbitro influente para que tivesse bom trânsito entre os outros árbitros e entendesse os árbitros. Por exemplo, em 2009, o Real Madrid contratou um árbitro que tinha acabado de se aposentar para fazer isso. Eu não lembro o nome dele agora, mas tinha muita matéria no Marca falando que ele ia fazer marcação individual aos árbitros, que ele ia mimar os árbitros, que ele ia conversar com os árbitros a favor do Real Madrid, não favorecimento de arbitragem, mas assim, para que entendesse como é que os árbitros funcionavam, e também instruir os jogadores do Real Madrid. Só que esse ex-árbitro não tinha nenhum cargo. Exato. Entendeu? Então, assim, o fato de contratar ex-árbitros para que se tenha bom relacionamento ali, isso é uma prática que existe na Espanha. Contratar o cara da federação é pelo menos um conflito de interesses e uma questão ética, que já se passou muito disso, tá? Isso era um copo d'água e a gente está falando aqui de uma piscina. Então, o conflito ético de interesses e essa vírgulazinha que talvez seja de moral, isso já foi para o espaço. O problema é, primeiro, que a gente está falando do vice-presidente da comissão de arbitragem, isso é muito forte, e depois é que foram 17 anos. Passaram, se não me engano, 5 presidentes ou 4 presidentes do Barcelona diferentes que autorizaram o pagamento a essa pessoa, a empresa dessa pessoa, sabendo quem essa pessoa era. Inclusive, tem alguns documentos que apontam que o Laporta, atual presidente do Barcelona, inclusive subiu o que se pagava para a empresa desta pessoa. Ou seja, são vários... Não é uma coisa pontual de o Bartomeu, que está envolvido em N coisas, investigado por diferentes motivos. Não é um momento do presidente Bartomeu, que fez um monte de irregularidade dentro do Barça. É uma coisa de muito tempo. Há uma pessoa que é o responsável por, como eu falei, a comissão de arbitragem da Espanha é a que decide que árbitros vão apitar que jogos, que árbitros vão subir da segunda divisão para a primeira divisão, que árbitros da primeira divisão vão cair para a segunda divisão. É o comitê que toma as decisões de que árbitros vão fazer o quê. Então, assim, é realmente quem manda na arbitragem da Espanha.
Então, para mim, todo o ponto do Barcelona é muito complicado, mas o ponto da arbitragem da Espanha é mais complicado ainda, porque, assim, abriu a porta de que quem é que vai confiar na comissão de arbitragem? Por mais que hoje já não tem, essas pessoas, em teoria, não estão mais, mas elas ficaram 17 anos entre a comissão de arbitragem e prestando serviço para um clube. Então, assim, o buraco ele é muito fundo pro lado do Barça e pro lado da federação também, que, repito, até agora não se posicionou. É uma situação muito complicada e muito delicada. Federação e Barcelona não se posicionaram. O Barcelona, desde a denúncia, um tweet do Laporta dizendo que existe uma campanha contra o Barça. As duas instituições estão caladas. É que talvez sem saber o que dizer. O Laporta, ele ainda integra a diretoria da federação. Por isso que a federação até agora não se pronunciou sobre esse caso. Então, quando sai o ministro de Cultura e Esportes da Espanha dizendo que é uma situação realmente muito grave e que pode afetar o esporte espanhol como um todo, é que é uma realidade. Porque a gente está falando de um presidente de um clube que está sendo... que acaba de ser acusado de corrupção, que está dentro da federação, que também está envolvido nesse esquema. A comissão de arbitragem que está dentro da federação, que, em teoria, tem que ser fiscalizada pelo governo. Então, a gente tem um problema gigantesco nisso tudo, que, como o Marcelo falou, para mim, pode sim, se tudo isso for comprovado, ser o maior escândalo da história do esporte em alto nível, assim, de tudo. Porque envolvendo muitas entidades que são as responsáveis por garantir a segurança das competições. É realmente muito preocupante. Sim. Enfim, a gente vai mudar de tema. Se abriu uma caixa de Pandora na Espanha. Ontem o Edu Iturralde, um ex-árbitro, falou que o Florentino Pérez trancou ele numa sala no Santiago Bernabéu para pressionar ele também. Claro que não é comparável, mas assim, que agora começam a sair histórias escabrosas de arbitragem para tudo quanto é lado. Se abriu uma caixa, tá pulando de tudo de dentro dessa caixa, e veremos, acompanharemos e voltaremos a informar vocês aqui na TNT, no Melhor Futebol do Mundo, sempre que houver atualizações relevantes, estaremos aqui para atualizar vocês. Repito, pode ser o maior escândalo da história do futebol em alto nível, e vamos ver como é que a coisa evolui.